Vá Bem no Enem. E aí, galera, beleza? Voltando com o nosso programa Vá Bem no Enem, parceria da Cidade Verde com o Sistema Serve de Ensino, beleza? Lembrar que você pode acompanhar os outros programas que nós já fizemos, hein? Olha, já é nosso quarto domingo, mas o próximo domingo você já vai estar fazendo a prova com muita informação importante que nós trouxemos para você aqui e tem mais daqui a pouco, espera só um pouquinho. Olha, vá lá para o site da Cidade Verde, Cidade Verde /Vá Bem no Enem. Você também que está na rádio 105,3 Cidade Verde FM também acompanhando. E todos os programas estão gravados à sua disposição lá no CV Play, beleza? Mas você viu que agora há pouco o professor de História, o professor Alisson, falou um pouco sobre idade média, beleza? E ele agora vai analisar uma questão para você envolvendo esse assunto. É com você, professor Alisson. Então, galera, a gente está voltando aqui com a nossa área de História e agora a gente vai ver exatamente a questão de que maneira o Enem ele pode te cobrar dentro daquelas características da Idade Média e do feudalismo que a gente trabalhou. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na questão. Ó. A questão ela diz o seguinte, a crise do sistema feudal, então se ele está falando de crise do sistema feudal, tu já bota a tua mente para baixo da Idade Média, que é a característica. Motivou uma série de mudanças sociais e culturais. Olha o que a gente falou. Social, surgimento da burguesia, cultural, com as universidades, o gótico, com o renascimento cultural. Então, tudo isso vai começando a se reestruturar. E com o revigoramento do comércio e das cidades. Olha aí, ressurgimento das cidades, ressurgimento do comércio. A burguesia aparecendo nesse cenário. Entre os séculos 11 e 13. Então, é exatamente nesse momento inicial aí da Baixa Idade Média. Relacionamos o surgimento da burguesia, que era uma classe que não existia no período da Alta Idade Média e que aparece no período da Baixa Idade Média exatamente por causa do surgimento do comércio. Então, relacionamos o surgimento da burguesia a, olha a alternativa letra A, aos avanços tecnológicos adotados na agricultura, não foram suficientes para ampliar o comércio de alimentos. Aí está errado, porque esse período é um período onde a gente vai ter inovações tecnológicas que aumentarão a produtividade e gerarão um pouquinho de excedente. E aí a existência desse excedente é o que vai gerar uma comercialização e o que provoca também um lucro comercial. Então a letra A tu já tira fora. A letra B, a intensificação das invasões bárbaras. Parou. Por que você vai parar aí? Porque simplesmente, período que as invasões bárbaras estão corriqueiramente ocorrendo na Europa é durante o período da Alta Idade Média. Esse período da Baixa Idade Média é um período onde você tem praticamente o desaparecimento de invasões bárbaras no continente europeu. Então, tu já tira a letra B. Ou a letra C. A peste negra. Por ser mais facilmente combatida nas cidades, onde havia melhores condições de higiene. Olha aí, peste negra é um dos males que irá acontecer no mundo, é uma doença que veio lá da China e que vai chegar na Europa através de rotas comerciais, mas o ciclo da peste negra dá-se durante o século XIV, que popularmente a gente está chamando com o nome de século da morte, perfeito? A questão ela está focando do século XI ao XIII, então cuidado para essa questão temporal não te matar. Então, ó, onde haviam melhores condições de higiene. É outro erro, porque as cidades europeias, independente de serem cidades litorâneas ou cidades interioranas, elas nascem sem infraestrutura. Então isso facilita a propagação da peste. Beleza? Letra D. Olha a letra D bonitinha. Ao crescimento do comércio com o Oriente, as especiarias, e o surgimento de feiras nas principais rotas comerciais, como, por exemplo, a Feira de Champagne e a Feira de Flandres, que foram as duas mais importantes feiras que nasceram na Europa da Baixa Idade Média. Daqui, ó, ao crescimento do comércio com o Oriente e o surgimento de feiras nas principais rotas comerciais da Europa, favoreceram o estabelecimento de uma nova classe social de mercadores e artesãos, assim como o surgimento de várias cidades no interior da Europa. Então, observa que o nascimento da burguesia é vital para que nós tenhamos um desenvolvimento do comércio e, paulatinamente, o ressurgimento das cidades. Alternativa correta, letra D de dado. Olha a alternativa letra E. Ao advento da Guerra Santa. O que é a Guerra Santa? As cruzadas. Te lembra que tu tem duas formas. A cruzada do Ocidente, que é o que gera a Guerra de Reconquista, para a expulsão dos árabes da Península Ibérica, né? E você vai ter a Cruzada Oriental, que é para a tentativa de reconquista de Jerusalém, que é o que vai provocar o enfraquecimento momentâneo da Igreja Católica e da nobreza, porque Jerusalém não foi reconquistada. Perfeito? Então, olha aqui a letra E.
ao advento da Guerra Santa, que desmotivou as práticas comerciais. Está errado, porque uma das características, uma das consequências das cruzadas é exatamente a reabertura do Mediterrâneo ao comércio e o restabelecimento das relações e dos contatos comerciais entre o Ocidente e o Oriente, tendo principalmente as cidades italianas de Gênova e Veneza como aquelas que monopolizarão o comércio de especiarias para o continente europeu. Então, a alternativa, ela está errada e nessa questão, a letra D é a que satisfaz o que a pergunta quer. Então, alternativa sobre Idade Média, letra D de dado, certo? Daqui a pouco a gente volta com mais algumas dicas de história para vocês. Beleza, galera? Bom, já tem mais história para você. Agora um momentozinho de artes, de linguagens, abordando aqui o século XX. Você viu que nos últimos programas eu trabalhei Semana de Arte Moderna, comentei alguns períodos das vanguardas europeias, mas agora, rapidamente, quero comentar uma artista muito importante para o Brasil, uma primeira mulher aí nas artes plásticas brasileiras a ter um destaque, que é Anita Malfatti. Pessoal, ela que traz para a sua exposição no Brasil elementos expressionistas e cubistas. E logo de cara enfrentou uma crítica muito grande do Monteiro Lobato, que escreveu um artigo muito complicado, bem crítico mesmo, contra a exposição que ela fez em 1917. Esse artigo ficou conhecido como paranoia ou mistificação. E é esse fato que eu queria lembrar com você, tá? Porque em 1917 foi lembrado os 100 anos da primeira exposição no Brasil, que vai ter repercussão em relação às vanguardas europeias aqui em nosso país. Lembrar que a Anita Malfatti traz elementos expressionistas e cubistas. Alguns anos antes, tanto ela como Lazar Segal já haviam trazido na sua exposição elementos de vanguarda, mas não houve nenhuma repercussão. A de 1917 causou uma grande polêmica, tá? Quero só chamar a atenção também que o Monteiro Lobato era um grande nome da literatura, então muito conhecido na época. Anita Malfatti, apenas uma jovem pintora, não teve nenhum respaldo, nenhuma ajuda de ninguém. Só que esse artigo acabou causando ali, o que a gente chama de estopim, uma reunião daqueles que pensavam como Anita Malfatti, alguns nomes que não se conheciam, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, o próprio Lazar Segal, Menotti del Pique, outro poeta também não muito conhecido, a ajudar a Anita Malfatti a preparar o Brasil para aquilo que viria a acontecer em 1922, que seria a Semana de Arte Moderna, beleza? Então, isso aqui é um comentário rápido. Uma das obras que foi bastante criticada pelo Monteiro Lobato foi essa. Qual é a característica dessa obra? É o expressionismo. Você não tem um contorno definido e tem uma característica muito importante nas obras de Anita Malfatti e também do expressionismo, as chamadas tintas dissonantes. Observe que não há um padrão de tinta. Isso para um artista clássico seria horrível. Ela vai alternando a paleta, parece que ela está pintando sem nenhuma preocupação em manter uma simetria e um equilíbrio. Claro, ela é de vanguarda europeia, ela é modernista, eles são naturalmente anticlássicos. Então, simetria, harmonia e equilíbrio não interessam muito para os artistas de vanguarda, tá bom? Outra coisa importante, esse quadro, Homem Amarelo. O Homem Amarelo foi o quadro mais criticado no artigo escrito pelo Monteiro Lobato. Quadro que depois foi adquirido, foi comprado pelo Mário de Andrade, amigo então de Anita Malfatti. Esse quadro exemplifica bem a diferença entre o que é considerado uma arte clássica tradicional, defendida pelo Monteiro Lobato, e uma arte de vanguarda modernista, tá? Você vê que o traço de melancolia, de apatia, de distanciamento presente no rosto, une-se a pinceladas que a gente chama de pinceladas rápidas, soltas, onde não há uma preocupação com a harmonia, o equilíbrio e com cores bastante misturadas. Como é que eu chamo isso? Tintas dissonantes. Eu trouxe aqui para vocês dois quadros que a gente vai analisar, Homem Amarelo e A Boba, onde no fundo da Boba você tem aqui um quadro que tem elementos cubistas, no próprio olho dela, da personagem, tem um losango, uma característica dos artistas brasileiros de vanguarda. Nenhum deles se prendeu apenas a uma vanguarda. Então, Di Cavalcanti, Portinari, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Lazar Segal, todos eles usaram pelo menos 2 ou 3 vanguardas como referência. No caso da Anita Malfatti, o expressionismo e também o cubismo. E para fecharmos aqui esse breve comentário, essa questãozinha aqui, pessoal. Anita Malfatti foi considerada revolucionária ao fazer sua primeira exposição individual em São Paulo em 1917, após estudos na Europa e Estados Unidos. Ela já havia feito uma exposição sem esses estudos que ela fez fora do Brasil em 1913, mas não teve repercussão nenhuma. A repercussão foi em 1917, tá? Na obra Boba,
A artista modernista apresenta uma diferença em relação aos movimentos acadêmicos. Quando? O que diferencia o modernismo dela, as vanguardas dela em relação aos movimentos acadêmicos, que são tradicionais, que são clássicos? Letra A. Retrata por meio de traços fortes e cores frias a expressão feminina, mantendo a perspectiva. Se ela é contrária, se ela diferencia-se em relação aos acadêmicos, não há preocupação com perspectiva. Perspectiva, simetria e equilíbrio são características de movimentos acadêmicos ou clássicos, gregos, romanos, renascentistas, neoclássicos, mas não no modernismo, tá? Letra B. Opta pelo pontilismo ao detalhar os traços do rosto feminino, priorizando o uso das cores puras. Pessoal, pontilismo e cores puras são características do impressionismo. E a Anita Malfatti usa a vanguarda mais comum na obra dela, o expressionismo. Então não trabalha com pontilismo e nem com cores puras, pelo contrário, ela mistura as cores, as chamadas tintas dissonantes. Letra C. Centraliza a personagem usando a técnica cubista, abstraindo as expressões do rosto e do segundo plano. Vou voltar aqui na obra. Não é abstraindo, é deformando. Não tem abstração aqui, tá? Tem uma deformação da personagem. Então, letra C fora. Letra D. Substitui o autorretrato tradicional. Normalmente se fazia os autorretratos, como Mona Lisa e companhia, isso é acadêmico, por uma expressão de seu próprio interior através de uma personagem que seria a boba. Olha, inferior, muito comum no expressionismo retratar temas psicológicos do interior humano, tá? E letra E, maior realismo as expressões frágeis da personagem, reforçando tristeza e vazio existencial? Não, realismo não, porque o expressionismo vai deformar e se afastar um pouquinho da realidade. Nessa questão, então, que envolve Anita Malfatti, temos a letra D, lembrando que ela é um exemplo de vanguarda expressionista aqui na prova do Enem, beleza? Bom, depois do meu recado, agora o professor Alisson vai voltar com vocês para mais uma dica de história. Vá bem no Enem, voltamos já. Alô, galera, voltando aqui com as nossas dicas de história, e agora a gente vai para um dos momentos mais importantes da história, que é a Idade Contemporânea, que quando você pega o ranking de questões, é o período da história que está no topo, ou seja, o Enem adora a Idade Contemporânea. E principalmente essa transição do século XIX para o século XX, e aqui eu preparei algumas dicasinhas desse período para você se atentar, fazer uma revisãozinha final nesses momentos que antecedem a prova de humanas que você vai fazer no dia 3 de novembro. Então vamos dar uma olhada aqui nesses conteúdos que são importantíssimos dentro desse contexto histórico. Tá aqui, ó. Início do século XX, você vai ter esse período marcado pelas grandes guerras mundiais, e que essas guerras mundiais têm como fator principal a grande política imperialista, a busca incessante de mercados consumidores, fontes de energia, mão de obra mais barata, matéria-prima, vai fazer com que as grandes potências entrem em choque. E essas potências geram exatamente a Primeira Guerra Mundial. França e Inglaterra querendo resguardar as suas colônias, enquanto a Alemanha, uma potência imperialista em ascensão, quer exatamente aumentar a sua quantidade colonial. E isso vai gerar essa guerra, provocando uma verdadeira desgraça dentro do continente europeu, e ao final a Alemanha ela sai completamente devastada. Essa devastação gera exatamente, posteriormente, um sentimento de ódio, porque as potências que foram vitoriosas na guerra vão impor a ela um tratado totalmente desonesto, que foi o Tratado de Versalhes, e isso vai gerar o surgimento de um sentimento revanchista, provocando a ascensão do nazifascismo e do Adolf Hitler ao poder, e a fundação do Terceiro Reich, que é o Reich que levará a Alemanha para dentro de uma Segunda Guerra Mundial. Mas entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial, você tem exatamente 3 grandes episódios que são fundamentais na história do mundo, que são quais? A Revolução Russa, primeira, de fato, grande movimento de caráter socialista que nós vamos ter no mundo, inspirado em ideias marxistas, diga-se de passagem, mas que nós vamos ter uma evolução, né? É uma revolução que começa de caráter menchevique, passa para o caráter bolchevique, e que a partir de Lenin e posteriormente de Stalin, consolidam o socialismo real dentro da União Soviética, que em pouco tempo se transforma em uma grande potência mundial, passando a concorrer com os Estados Unidos naquele período pós-Segunda Guerra Mundial, que é exatamente
exatamente a Guerra Fria. Temos também uma gigantesca crise, que foi uma das maiores crises da história do capitalismo, a crise de 29, que vai promover uma grande quantidade de quebras de indústrias provocado pela queda de ação, quebra da Bolsa de Valores, uma grande quantidade de produtos que simplesmente ficaram estocados, e isso fez provocar uma queda de preços. Então isso vai destruir a economia, e essa destruição de economia vai fazer com que o comunismo, com que o nazifascismo comece a se propagar dentro do continente europeu e daí se propaga também pelo mundo. New Deal, nome do plano econômico que começará a tirar os Estados Unidos da crise. Sempre lembrem que o New Deal e a Segunda Guerra Mundial, que é o fator preponderante para se tirar os Estados Unidos da crise. Falando nisso, tu tens a ideologia do nazifascismo, estados totalitários e autoritários que surgem no mundo nesse momento, com líderes messiânicos, são praticamente salvadores da pátria que aparecem, com o intuito de aflorar esse sentimento nacionalista, de fazer com que haja uma comoção nacional e que essa comoção nacional una a população em torno de uma Segunda Guerra Mundial. Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, Hirohito no Japão. São os grandes líderes desses movimentos nazifascistas que levam o mundo para dentro de uma Segunda Guerra Mundial, uma guerra que não tem comparação com relação à primeira, porque é uma guerra que deixou quase 80 milhões de mortos. Temos várias regiões do mundo destruídas, Europa, Ásia, o norte da África, e nós temos também, como grande consequência dessa Segunda Guerra Mundial, uma bipolarização do planeta com o início da Guerra Fria. Então, é bom que você tome cuidado com esse grande contexto histórico, porque é um dos momentos mais importantes da história da humanidade. E também esse momento é importante por quê? Porque é um momento de transformações sociais, principalmente para um grupo que desde o final do século XIX estava querendo por direitos e que as guerras mundiais e essas transformações fizeram com que elas conseguissem direito, que é exatamente o público feminino. E o Enem, ele gosta muito dessa temática social, a temática feminina, e é essa temática que a gente vai trabalhar exatamente na questão com vocês, envolvendo todo esse grande contexto histórico. Então, te liga na questão. Olha a questão aqui, ó. Depoimento de uma operária inglesa que trabalhou durante a Primeira Guerra Mundial em uma fábrica de materiais bélicos. Não sei dizer quantas outras ganhavam na fábrica de bombas, mas sei que elas pagavam apenas 25 centavos por semana cada moça para enchê-las, o que não era muito. Aliás, não dava para viver com esse dinheiro, pois precisávamos comer e não ganhávamos refeições. Mas quando elas entraram em greve, o salário aumentou, uns 5 ou 6 centavos por semana, e foi criado um sistema de bonificação. Isso aqui é um cartaz. Você está vendo que o texto é relacionado ao trabalho feminino na Primeira Guerra Mundial, e o cartaz é uma propaganda da Segunda Guerra Mundial. Então você percebe que o público feminino foi fundamental nas indústrias, tanto durante a Primeira como durante a Segunda Guerra Mundial. E olha aqui, ó, cartaz produzido nos Estados Unidos por Howard Miller durante a Segunda Guerra Mundial, né? Onde você está vendo a força da mulher. E é exatamente baseando nisso que a gente vai ver a questão, ó. A partir da associação entre o texto e a imagem, então cuidado com isso aí, conclui-se que a participação das mulheres no sistema fabril gerou uma grande mobilização pelo esforço de guerra. Perfeito. É a sociedade se unindo em torno da guerra. Ou seja, enquanto os homens irão para o campo de batalha, são essas mulheres que impressionantemente serão responsáveis pela grande produção bélica que a gente vai ter na indústria mundial, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial. Então a alternativa letra A está bem interessante. Ou a letra B, a utilização do trabalho feminino foi produtiva, apesar das mulheres não se adaptarem. Ok, a questão de não adaptação sempre você desconsidere, porque todo ser humano é adaptável a qualquer tipo de trabalho. Então isso aí você vai tirando. A modernidade dos materiais bélicos, graças à sua maior precisão, defende a população civil. Isso é ridículo. Se você tem um aumento da produção bélica, essa produção bélica ela vai matar. Infelizmente, civis em grande quantidade morreram nas duas grandes guerras mundiais. Então você não marca a letra C. Letra D. A pouca especialização da mão de obra no período foi fundamental para a mínima especialização. Errôneo, porque a especialização da mão de obra ela vai ser muito importante para que as mulheres elas tenham a capacidade de produzir em grosso calibre, em grossa estrutura, a organização de produção bélica no mundo. Tá bom? E a letra E. O feminismo, que se tornou um movimento social, proporcionou às mulheres a conquista da isonomia. Olha o erro. Essa é a ideia.
apesar das mulheres elas terem conquistado espaço, mas ainda até hoje esse movimento feminista, ele busca uma isonomia, principalmente de salários e encargos que praticamente são compatíveis pelo mundo. Então, a ideia da isonomia é onde a gente falsifica a questão. Então, galera, a nossa dica sobre Idade Média, dicas sobre esse contexto do século XX, que são fundamentais para vocês fazerem a prova do Enem. Então, fiquem, boa sorte e domingo a gente sabe que vocês vão se sair muito bem. Grande abraço, Sistema Serve, vá bem do Enem. Beleza, galera? Olha, que beleza. Pena que chegou ao fim. Depois de tantas informações, foram 4 domingos aqui com dicas importantes, com microaulas para vocês, com questões resolvidas. E a gente vai torcer, em nome da Cidade Verde, em nome do Sistema Serve de Ensino, que você tenha uma grande prova, 2 dias maravilhosos, dias 3 e 10 de novembro. Descansa a cabeça, se prepara, reta final, vamos descansar um pouquinho e assistir nossas aulas. Tudo está gravado lá no CV Play, também no site cidadeverde.com, vá bem no Enem, e o que a gente espera, uma grande prova para você. Foi muito bom, galera. Boa sorte a todos. Um abraço para você. Sistema Serve de Ensino, TV Cidade Verde, vá bem no Enem. Vá bem no Enem. Oferecimento Sistema Serve de Ensino.